Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, voltamos com mais um bloco do Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp, que começou às 9h30 da manhã. São 5 horas de programação diária ao vivo para você que tem casa, né, Lília? Não é fácil não, são 5 horas. Você quer atualização, entra todo dia às 9h30 da manhã na Rede Alesp, que você vai ter atualizada as últimas 24 horas. Pois é, vamos continuar aqui, ó. Quase 2.000 mortes em apenas 24 horas. Essa é a situação dos Estados Unidos. Foram 1.939 americanos vítimas do Covid-19 em um dia, segundo o boletim da Universidade Johns Hopkins, divulgado ontem à noite. Pois é, esse número é o mais elevado já registrado por qualquer país desde o início da pandemia. Os Estados Unidos possuem mais de 1/4 dos casos confirmados de Covid-19 em todo o mundo. Desde o início da pandemia, os Estados Unidos já registraram quase 13.000 mortes pelo coronavírus, o que representa mais de 1/4 dos casos declarados oficialmente do Covid-19 em todo o mundo, 398 mil. Pois é, aqui na declaração, feita, tá assim, os Estados Unidos continuam fazendo mais testes do que qualquer outro país e acredito que isso contribui para que tenhamos mais casos registrados, disse aí o presidente Donald Trump ontem durante uma entrevista coletiva. Desde a semana passada, os Estados Unidos registraram mais de 1.000 mortes por dia, apesar das medidas de isolamento para conter a epidemia. Pois é, o estado de Nova York é o principal foco da epidemia nos Estados Unidos, com quase 5.500 mortes e 140 mil casos. Principalmente na cidade de Nova York, a capital econômica do país, e que hoje está praticamente paralisada. As autoridades estimam que 240 mil pessoas poderão morrer do Covid-19 nos Estados Unidos, mesmo se observados os protocolos de distanciamento social. Eu acho que estava errado aqui, ó, entre 100 e 240 mil pessoas. Estou supondo Isso. aqui, né? Então, copia para mim de novo, fala para nós, ô Luciano. Então, as autoridades estimam que entre 100 e 240 mil pessoas poderão morrer de Covid-19 nos Estados Unidos, mesmo se observados os protocolos de distanciamento social. Jornal da Rede Alesp. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que irá comprar toda a produção de máscaras feitas no Brasil pela empresa 3M, uma das principais fabricantes do mundo. O ministro também pediu aos cidadãos que tenham máscaras do tipo N95 em casa e que doem a hospitais. Pois é, o anúncio aconteceu depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que poderia embargar toda a produção para uso exclusivo do país. Na semana passada, Trump invocou a lei de produção de defesa para obrigar a 3M a produzir e vender máscaras N95 para os Estados Unidos na quantidade que o governo julgar necessária. A lei, dos anos de 1950, permite o direcionamento da produção das empresas privadas e foi criada na época porque os americanos temiam problemas de abastecimento durante a Guerra da Coreia. Falhou aqui, Trump ainda pediu que a 3M parasse de exportar o produto para o Canadá e a América Latina. A companhia respondeu que a medida teria implicações humanitárias significativas e que poderia trazer retaliações de outros países. Obrigado, Lília. Obrigado. Opa, estamos aqui. A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, registrou 3.200 mortes em decorrência da Covid-19. Um número que supera o de vítimas pelos atentados em 11 de setembro de 2001. Foram quase 3.000 mortos naquela época. De acordo com as autoridades locais de saúde, houve aumento de 727 mortes na comparação com o boletim divulgado na segunda-feira, apenas na maior cidade do país. Na série de ataques suicidas em 2001, morreram 2.753 pessoas. Nova York se tornou o epicentro da pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos. Em todo o estado, são 5.489 mortos e o número de casos de infecção já está perto de 139 mil. Nossa. Luciano, de acordo com a contabilização feita pela Universidade Johns, em todo o país são cerca de 370 mil casos e 11 mil mortes. Pois é.
Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Caio Miachon, que é advogado, especialista em direito civil. Ele fala sobre o impacto das medidas fiscais adotadas pelo governo na economia nesse período de pandemia do coronavírus. Caio, você escuta a gente? Boa tarde, Caio, tudo bem? Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Luciano. Tudo bem com vocês? Me escutam? Escutamos. Escutamos bem. Caio, vamos começar falando, a gente queria entender um pouco e levar ao nosso público o entendimento de como as medidas fiscais adotadas até aqui pelo governo federal e estadual vai impactar na vida das pessoas e se conseguimos mensurar como será esse impacto de uma maneira geral. Tá, vamos lá. Eu vou dividir em duas a resposta, então. Primeiro, em relação ao governo federal, tá? Existem avanços em relação às medidas decretadas pelo governo federal, salvo, obviamente, o atraso injustificado no pagamento do pagamento desse auxílio emergencial de R$600 para os informais. Com exceção desse atraso, existe um avanço, sim, com a liberação de um salário mínimo de FGTS divulgado hoje pela Caixa, com o próprio pagamento desse auxílio emergencial ocorrerá, em tese, a partir de amanhã. A postergação de pagamentos de tributos federais, como FGTS, INSS, PIS, COFINS, que foi divulgado pela Receita Federal nos últimos dias. Então, são medidas que ajudam bastante, inclusive as próprias medidas que foram divulgadas tanto pela Caixa como pelo BNDES para ajudar as empresas a superar esse momento com o auxílio para pagamento de parte das folhas de pagamento. Então, em relação ao governo federal, salvo alguns atrasos injustificados, as medidas têm sido tomadas e elas são satisfatórias. Agora, para os governos estaduais, as medidas, na minha concepção, elas ainda são tímidas, porque apesar da possibilidade de tributos como ICMS poderem não serem passíveis de inscrição em dívida ativa no momento, não existe, por exemplo, nenhuma iniciativa dos governos estaduais, no sentido de renegociar esse ICMS para os próximos meses, assim como também não existe nenhum programa em vista de refinanciamento desse tributo que é o ICMS, que é um tributo que incide sobre a cadeia de consumo e a cadeia de produção. Então, eles influem diretamente nessa cadeia produtiva e que é justamente o maior calcanhar de Aquiles que a gente tem nesse momento para gerar riqueza e dar liquidez ao mercado. Você acha, então, na sua opinião, Caio, que o governo podia usar mais para poder ajudar a população? O governo poderia e deveria fazer isso, porque partindo daquela premissa de Keynes, de que o Estado ele precisa intervir na economia principalmente em momentos de calamidade, a gente tem, obviamente, foi decretada uma calamidade pública em todo o Estado brasileiro. Diante disso, não cabe ao Estado incentivar as pessoas a sair na rua para trabalhar. Até porque a gente tem uma medida de saúde pública que os infectologistas dizem que é necessário o confinamento. Então, diante da necessidade de confinamento, cabe ao Estado propiciar aqueles mais vulneráveis, os informais, aqueles que têm trabalho intermitente, a ajuda para superar esse momento de crise. Por que essas pessoas devem e precisam ser ajudadas pelo governo federal para esses momentos de crise? Porque essas pessoas, elas não têm capacidade de formar uma poupança. A remuneração delas é muito baixa para que elas possam pensar em poupança. Elas não conseguem guardar dinheiro ao final do mês. Então, se elas não conseguem guardar dinheiro ao final do mês, elas não conseguem fazer reservas. Se elas não conseguem fazer reservas, elas não têm nenhum cobertor para emergências. Então, elas precisam de uma ajuda imediata do governo federal. Daí a crítica que eu fiz no início da minha fala, no sentido de que a ajuda do governo federal está demorando demais. Apesar deles dizerem que vão pagar a partir de amanhã, essa ajuda já deveria ter sido paga, pelo menos, àqueles que já estão no cadastro único, como também no cadastro do Bolsa Família. E essa crise que a gente está passando,
ela afeta principalmente os mais pobres. Mas por que ela afeta os mais pobres? Porque os mais pobres, eles são, como eu disse, aqueles que não conseguem fazer poupança, e eles são, em tese, as pessoas que têm menos qualificação. As pessoas que têm menos qualificação, elas não existe uma dificuldade por parte do empresariado na reposição dessas pessoas, porque a qualificação delas sendo baixa, a substituição por pessoas que têm qualificação igual ou semelhante, ela é mais simples. Então, para você manter esse empregado, às vezes, em certas condições, é mais caro do que você demitir e voltar a contratar num segundo momento. Eu não estou dizendo que isso é positivo, não estou dizendo que isso é legal. Eu estou dizendo o que acontece. E isso acontece porque essas pessoas, não tendo qualificação, infelizmente, elas sofrem mais com essas situações de crise como essa que a gente tem passado. Caio, a gente estava conversando outro dia, né? Eu lembro que você estava falando dessas medidas também para mim, por telefone. Para os empresários nesse momento, né? O que a pessoa deve deixar para depois, o que ela tem que pagar? Imagino eu que fornecedor e pessoal é prioridade ante todo o resto de pagamentos e dívidas dos empresários de uma maneira geral, não é isso? Sim, na verdade, os empresários, eles precisam do quê? Precisam fazer caixa. Muitos não estão conseguindo fazer caixa. Então, se eles não conseguem vender, eles não conseguem fazer caixa, ou eles se socorrem de banco, ou eles se socorrem de reserva própria. A maioria das empresas não tem reserva própria. Eles geralmente se socorrem a bancos para fazer o capital de giro, para poder girar a empresa. Então, você socorrer a banco nesse momento de crise, sem uma perspectiva de sair dela, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar. Pode ser que essa crise dure 1 mês, pode ser que ela dure 2, pode ser que ela dure 3 ou mais, ninguém sabe ainda. Essa é a maior dificuldade no momento de fazer qualquer avaliação em relação à economia daqui para frente. Então, levando-se em conta que a gente não tem uma perspectiva, caberia, obviamente, ao Estado fazer com que esses tributos que são exigidos das empresas fossem diferidos, ou seja, postergados no tempo para pagamento. Por quê? Vamos pensar a grosso modo. Você prefere uma empresa que quebra e não tem condições nem de pagar os empregados e nem o Estado no segundo momento, ou uma empresa que permanece em atividade, ainda que com algum empréstimo subsidiado do Estado, para que ela não só mantenha os empregos das pessoas que estão trabalhando nessas empresas, como também pagando o próprio Estado, obviamente com juros mais baratos ao longo do tempo e, obviamente, mantendo-se toda a área de consumo e a atividade econômica em curso. Caio, eu estava noticiando outro dia 2.200.000 pedidos nos 5 maiores bancos brasileiros, pedidos de reestruturação de dívida. Isso foi só lá no começo, no primeiro momento aí da crise do coronavírus. Estava conversando com os especialistas esses dias, eles estavam me dizendo que isso aí deve ser 1/4 do total de pedidos. Esses primeiros pedidos resultaram em 200 bilhões de reais. Como que você avalia essa corrida aos bancos para pedir renegociação de dívida no primeiro momento, um montante de 200 bilhões de reais e 2.200.000 pedidos de renegociação? Bom, eu farei uma divisão em 2 partes, né, desses pedidos, porque algumas pessoas, bem provável, que tenham feito esse pedido de renegociação se aproveitando do momento de uma situação do coronavírus, porque já não vinham bem financeiramente e se utilizaram desse subterfúgio para fazer esse pedido sem que o coronavírus, essa crise do coronavírus tenha realmente afetado. Sem que essa crise do coronavírus tenha realmente afetado a situação financeira dessas pessoas. Para isso, existe, inclusive, um projeto de lei em curso, pendente de votação na Câmara dos Deputados, aprovado no Senado, que coloca um marco temporal para 20 de março, para que as relações jurídicas, a partir desta data, possam ser reavaliadas com mais calma. É interessante esse projeto de lei, acho interessante se puderem dar uma olhadinha. Principalmente tem desde questões de despejo, que os despejos com base no artigo 59 da Lei 8.245 ficam suspensos durante esse período, como outras medidas interessantes. Bom, em relação ao segundo ponto, que foi que você mencionou, que dessa corrida, vamos dizer assim, para renegociação,
Isso era bem provável que aconteceria, e para que a gente possa superar essa crise, não só os bancos, mas também o Estado, todo mundo tem que estar disponível para negociar. Não adianta agora se colocar na mesa que eu não vou negociar e esse será o contrato que a gente assinou lá atrás, é o que vai permanecer. Porque é bem possível que os bancos não consigam receber lá na frente aquilo que, teoricamente, deveriam receber a respeito desse contrato, fora também a judicialização em massa que poderia acontecer em função disso, e é uma das razões pelas quais esse projeto de lei que eu acabei de mencionar, o 1179, é interessante, porque, inclusive, regulamenta situações semelhantes a essa. Chon, especialista em direito civil, direito tributário, muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rede Alesp. Obrigada, doutor Caio. Até a próxima. Você vai irá voltar com certeza, né? Para tirar mais dúvidas nossas. O prazer foi todo meu, Lilian. Obrigado, Lilian. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado a você. Bem, e nesta semana começou a funcionar um grupo de trabalho para avaliar as condições para a realização das eleições municipais em outubro, diante da pandemia do novo coronavírus. O grupo foi instituído pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a ministra Rosa Weber. O ato da ministra está alinhado a declarações de seu sucessor na presidência da Corte, Luiz Roberto Barroso, que disse considerar prematuro o debate sobre cancelar a eleição municipal por causa da crise, mas admitiu também a possibilidade de um adiamento de outubro para, no máximo, o mês de dezembro. Pois é, a ministra disse ser contrário a deixar a escolha de novos prefeitos e vereadores para 2022, mas ressaltou que a palavra final deve ser dada pelo Congresso Nacional, a quem caberia a aprovação de uma emenda à Constituição. A portaria de criação do grupo leva em consideração a diversidade de ações e de restrições aplicadas no âmbito das unidades da federação, na esteira das orientações das autoridades sanitárias e a necessidade permanente de reavaliação das condições materiais da Justiça Eleitoral para realizar eleições no ano em curso. A portaria prevê que, para conseguir os objetivos, o grupo de trabalho poderá solicitar aos tribunais regionais eleitorais informações sobre assuntos relacionados aos seus âmbitos de atuação. A presidência do TSE receberá relatórios semanais sobre o andamento dos trabalhos. Jornal da Rede Alesp. É fundamental ter uma boa internet durante o distanciamento social causado pela pandemia do novo coronavírus, seja para trabalhar em home office ou se divertir durante a quarentena. Algumas recomendações de especialistas em tecnologia ajudam a melhorar o sinal de Wi-Fi em casa. Primeiro, evite usar muitos aparelhos conectados ao mesmo tempo, pois um acaba tirando a banda do outro. Usar repetidores de sinal é uma boa alternativa, para ampliar a área de cobertura do sinal do Wi-Fi. Não faça downloads grandes enquanto trabalha em casa. Não, reinicie o roteador todos os dias, assim como os receptidores de sinal para repetidores de sinal para desconectar eventuais conexões penduradas. Utilize bons antivírus e atualizados, pois os sinais lentos podem ser causados por programas intrusos instalados no computador. Jornal da Rede Alesp. Pois é, um grupo de empresários lançou um movimento chamado Não Demita. Segundo o manifesto, a crise tem data para acabar. A iniciativa tem como objetivo conscientizar e convidar outros empresários a manter os empregos pelos próximos 2 meses. A iniciativa conta com o apoio de grandes empresas, além da Associação Brasileira de Recursos Humanos e da Associação Brasileira de Operadores Logísticos. A mensagem positiva pede que os empresários procurem saídas diferentes ao invés de recorrer a demissões.
A operação de guerra montada no Hospital das Clínicas de São Paulo para enfrentar a crise será intensificada a partir de amanhã. Pois é, uma parceria do HC com a iniciativa privada deve garantir o funcionamento do esquema emergencial montado no Instituto Central do HC, com reforço de 900 leitos. Um grupo de empresas vai pagar e, portanto, viabilizar o funcionamento do novo complexo preparado na semana passada contra o coronavírus. O investimento no projeto social emergencial já está na casa dos 7 milhões de reais. De acordo com o superintendente do HC, Dr. Antônio José Rodrigues Pereira, a previsão é de que o pico da crise seja atingido nos próximos dias. Por isso, o hospital montou um comitê para fazer a gestão de doações. Com o auxílio dos anestesistas, que hoje atende nos hospitais Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz e Samaritano, o HC espera colocar o serviço em funcionamento no hospital montado na semana passada, quando o Instituto Central do HC foi preparado para atender os 900 pacientes, 200 dele em UTI. Tá certo, Lilian. Vamos acompanhar aí esse pico da pandemia. Vamos ver o que vai acontecer, se realmente nos próximos dias a situação vai piorar, que está todo mundo esperando, né? Confira mais um destaque que marcou o bloco final do Jornal da Rede Alesp. Quase 2.000 mortes em apenas 24 horas. Essa é a situação dos Estados Unidos. Foram 1.939 americanos vítimas da Covid-19 em um dia, segundo o boletim da Universidade Johns Hopkins, divulgado ontem à noite. Esse número é o mais elevado já registrado por qualquer país desde o início da pandemia. Os Estados Unidos possuem mais de 1/4 dos casos confirmados de Covid-19 em todo o mundo. Bem, gente, o Jornal da Rede Alesp está ficando por aqui. Vamos aí aos créditos finais, né? A sonoplastia é do José Alcândido e do Roberto Dias. Coordenação da Rádio Alesp, a Fabíola Altran. Diretor da Rede Alesp, o Gilberto Caracanha. Diretora executiva da TV, está aqui do meu lado, a Lilian Busato. Diretor de comunicação da Alesp, Matheus Pérez Granato. Chefe de redação, Rogério Pincelli. Editor responsável, Mauro Quadros e Doeta. Web Imagens, Carol, Dani. Produção e edição, a Fabiana Durbano, Márcio Pedroso, Márcia Flores, Mônica José, Eduardo Tedesco e Edenilson Silva. A apresentação, Lilian Busato e Luciano Teixeira, primo de Catarina Chute Teixeira. Isso aí, Lilian. Continua aí. O nosso jornal. Sim, senhor. Nosso jornal da Rede Alesp fica por aqui e continua na luta contra o coronavírus. E não esqueça, se você quer dar a sua opinião ou sugestão, liga para o nosso WhatsApp 011 98457 8129 e deixe o seu recado. Deixe a sua mensagem. Lembre que o isolamento social é muito importante para vencer o coronavírus. Fique em casa, só saia de casa se for necessário. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.